aí vocês começaram a trabalhar mesmo, pegando as máquinas e trabalhando para pagar as dívidas, né, ainda. Hoje a gente consegue ter uma evolução na fazenda em todos os sentidos, sentido de maquinário, sentido de lavoura, sentido de posicionamento até de sol, para o café produzir melhor. O dia que ele vai lá em casa, meu pai até faz essa graça pra ele, mas você tem que encher um pote de bala chita, porque ele chupa a bala chita toda. Mas trabalhamos. Ei, 100% Agro, como estão vocês? Iniciamos aqui a série Empreendedores do Agro, em parceria e em colaboração com o Sebrae. Uma série que vai aqui contar muitas histórias, como 100% Agro gosta, histórias de pessoas do agro. E claro, o Sebrae junto conosco nessa collab não poderia ser diferente, que é trazer essa veia empreendedora. Como é que esses empreendedores estão levando à frente seus negócios? Então, toda a série Empreendedores do Agro, em todos os momentos, a gente vai tratar tanto dessa pessoalidade desses empreendedores, da veia de negócios, como eles conduzem esses negócios, os desafios, as questões técnicas, quais são os apoios que eles contaram ao longo da trajetória, e enfim, algumas curiosidades também. Então, fique ligado com a gente, nos acompanhe em todos os episódios e vem muita coisa boa por aí. E hoje nós temos aqui uma participação super especial, porque é um time de peso, digamos assim. Nós vamos contar a história de uma família que está na terceira geração e uma família que são de pequenos produtores, porém, vocês vão perceber, e olha que eu vou falar isso assim, de boca cheia, porque é uma exceção, viu? É um exemplo de governança inverso. O que eu quero dizer com isso? Essa família desenvolveu um sistema muito próprio, um modelo de governança que acontece na prática, sem depender de documentos, sem depender de contratos, de acordos societários, de protocolos familiares. Essa família ela se organiza simplesmente de uma forma tanto empírica e também trazendo os conhecimentos que foram adquiridos ali ao longo das trajetórias, das experiências pessoais de cada um, dos apoios que eles contaram. Inclusive, a gente vai tratar um pouco sobre isso. E o mais legal dessa história é que isso acontece todos os dias dentro desse empreendimento familiar. E a gente vai entender melhor como isso funciona. Então, eu convido aqui para participar com a gente o senhor Antônio Custódio de Faria. O senhor Antônio, que ele é nascido em Patrocínio, no Cerrado Mineiro, em 1944. O senhor Antônio, que é da segunda geração dessa família que cultiva cafés e hoje cultiva também cafés especiais. E ele vai trazer aqui um pouco da vivência dele, desde o início da trajetória, lá da primeira geração. Vamos também contar com o Augusto Custódio, que é filho do senhor Antônio, também faz parte do negócio. Ele vai trazer um pouco dessa vivência e dessa experiência da terceira geração, junto também, contando a experiência que ele tem tido com seu primo Gabriel, que também faz parte aí do negócio e é da terceira geração. E temos a colaboração super especial também do Vicente. O Vicente, ele hoje é técnico e ele é consultor específico da Educampo, um projeto bacana do Sebrae que a gente vai conhecer e ter a oportunidade de conhecer mais aqui ao longo dessa série, porque estarão aqui em todos os episódios a presença de uma pessoa do Sebrae ou que tem uma interface com o Sebrae para trazer um pouco dessa vivência, dessa experiência de como é colaborar com esses negócios. O Vicente, então, ele é consultor não só para o Sebrae, mas também por outras frentes, e ele vai trazer aqui um pouco da expertise dele ligado ao negócio cafeeiro e também da experiência que ele teve com a família. E aí aqui hoje, enfim, vai ser um bate-papo legal. Eu já vou começar contando aqui algumas histórias, na verdade. Eu vou começar contando algumas curiosidades aqui do senhor Antônio, né, senhor Antônio? Umas histórias que eu gosto de ficar sabendo, porque, vez ou outra, se vocês estiverem passando ali pela propriedade dele, pode ser que vocês encontrem ele, a Dona América, ali caminhando pela manhã, numa caminhada matinal. O senhor
O senhor Antônio tem 80 anos e ele vai contar aqui um pouco pra gente dessa trajetória, dessa vivência ao longo de todo esse trajeto que lá o seu pai, né, foi aquela pessoa que trouxe o negócio e fez ele acontecer, foi o desbravador, foi o cara mais corajoso. Quero que o senhor conta pra gente aqui um pouquinho dessa experiência, de como o senhor viu isso desde criança, como que foi esse processo até chegar nos dias atuais. Eu tinha 5 anos de idade quando meu pai comprou essa propriedade lá. E a gente ficava vendo o pessoal comentar. Falava assim, ô, seu Antônio, mas o senhor deu uma burrada danada. Isso aí não é terra de comprar agora, não. Isso aí você tem que comprar é terra de mata e tal. Meu pai falava assim, não, mas a terra das matas está acabando, porque é tudo morro. E aí a enxurrada vai levando, né, vai estragando. Aí eu comprei aquilo lá para o futuro, porque eu sei que um dia nós vamos trabalhar lá. E aí ele falava muito, a gente ia levar gado para lá e trazer gado de volta, que na época ele mexia com gado, né? Na época ele comprou lá. Aí ele falava assim, eu perguntava para ele, pai, mas o senhor não deu uma burrada de comprar isso mesmo, não? Ele falava assim, não, meu filho, isso aqui é o seguinte, eu estou comprando é para prevenção, porque daqui a uns anos nós só vamos ter essas terras para trabalhar, nós não vamos ter outras terras para trabalhar. Eu falei assim, mas mesmo assim, né, não tem jeito de comprar um outro lugar, uma coisa assim. Eu falei, não, ali é uma terra plana, vai ser bom para nós e nós vamos trabalhar lá mesmo. Aí ele falava muito assim, que o pessoal chateava ele muito, né, porque ele comprou umas terras de campo, né, a terra não valia nada, não tinha valor, e ele conseguiu comprar isso lá a prazo. O dono do terreno que eu tinha comprado as terras lá deu 2 anos de prazo para ele pagar. Aí, esses 2 anos, ele plantou arroz nos brejos, só nos brejos, e a meia com os outros, porque ele não tinha condição de plantar sozinho, né? Porque era muito brejo. Aí ele, nessa parte aí dos brejos aí, ele conseguiu tirar o dinheiro e pagar a fazenda em 2 anos. Então isso aí começou desse jeito, estava fazendo. Depois veio o Alice Paulinelli, né, que é o dono da Verdade do Cerrado, né? Aí veio e divulgou lá que ia plantar café e que a região era boa para café. Aí veio os paulistas, veio os paranaenses, né, e tomou conta das terras que tinha em volta lá, né? Aí, em 1974, eu pedi a ele um pedaço de terra lá para mim plantar café. Aí tinha um rapaz do IBC na época, que foi lá, pegou as terras, a gente tirou uma amostragem da terra, né, para fazer análise e tudo. Aí ele falou, ó, estava tudo prontinho, ele falou assim, não, eu vou deixar vocês plantar café aqui não. Não vai, né? Mas continuamos lá mexer com as escolas nossas lá, com as coisas nossas para mexer. Mas aí passou 4 anos depois, não, 4 anos, não, 3 anos depois, ele mesmo plantou uma moita de café junto com o meu irmão, mais velho. Aí o meu irmão cuidava de um trator que eu tinha comprado e também sumiu com esse trator, sumiu com os cafés, sumiu com tudo, né? E meu pai ficou sozinho para tomar conta dessa moita de café dele. E eles plantaram 2 moitas de café, uma separada da outra, né? E longe uma da outra. Aí meu pai, como mexia com gado, ele falou assim, mas eu não vou dar conta de mexer com cuidar de café do Berico, meu e esse gado, não. Aí quando eles começaram com esse café, eu mais o meu irmão mais novo, que é o Waltamir, que faleceu, a gente comprou umas bombas costal, ia lá e fazia as pulverizações na mão, né? Nas costas. Aí, no primeiro ano. Depois, no segundo ano, ele falou assim, então eu vou fazer o seguinte, eu vou passar esse trem para vocês, esses cafés para vocês, porque eu não vou dar conta de mexer mesmo. E o seu irmão também, que mexeu lá, não vai mexer também, porque ele sumiu lá para o Maiador e era outra propriedade dele. Aí nós ficamos
assim, ficamos na ponte, né? Se ia para lá, se não ia, como é que ficava, como é que não ficava. Aí nós fomos, sentamos com ele e conversamos. Falei, pai, o senhor vai ter que arrumar energia lá para nós, que eu não vou para lá sem energia, porque eu estou acostumado a ver televisão aqui, lá tem televisão também, né? Aí fizemos essas exigências dele lá. Aí ele arrumou e nós mudamos para lá em 77. Aí cuidamos desses cafés dele lá e aí nós fomos comprar um pulverizador. Aí o IBC disse que não podia financiar porque as terras lá, o café lá era novo ainda. Aí eu falei com o meu pai, falei assim, então nós vamos comprar por nossa conta, né? Aí nós viemos, procuramos lá em Patrocínio um pulverizador, não achou. Aí nós viemos aqui em Patos, buscou um pulverizador. Aí nós tínhamos uma caminhonete velha, essa caminhonete é que nós andava por todo lado, né? Aí nós viemos nela, já levou o pulverizador daqui, aí nós começamos a trabalhar maquinário, né? Aí já fomos lá, pegamos o trator com meu irmão, que meu pai tinha comprado já. Aí nós fomos trabalhar com máquina. E o cerrado ajuda muito a gente a trabalhar com máquina, né? Tanto que hoje a gente já tem colhedeira, tem tudo lá, tudo estruturado, tudo bonitinho, por causa dessa situação do cerrado. Porque o cerrado é igual, um pouco mais diferente dessa mesa aqui, é coisa mínima mesmo. Então a gente trabalha de canto a canto na fazenda com máquinas. Esse é o princípio da fazenda, né? Esse é o princípio e é aquilo que propiciou que tudo acontecesse depois, né, seu Antônio? Porque quando o senhor traz esses detalhes assim tão ricos e que mostram essa coragem, porque no momento em que a gente observa, e hoje a gente entende, a terra do Cerrado, ela é uma terra que por mais que a gente pense, hoje a gente produz muito aqui, tecnicamente é uma terra que ela é improdutiva pelo fato que a gente precisa, né, de fertilizantes ali, a gente precisa também de insumos para que essa terra, de fato, ela tenha produtividade. Então, naquele momento em que tudo isso era, digamos, né, quase que inexistente também, esse passo foi um passo de extrema coragem, de extrema visão e de extrema fé num futuro que poderia vir a ser aquilo que o senhor Antônio Pai do senhor pretendia, né? Mas não exatamente que ele tinha aquilo garantido. Como que o senhor via isso? Em que momento o senhor falou, isso aqui vai virar, isso aqui tem futuro, isso aqui vai dar certo? Qual foi a hora que o senhor percebeu e que o senhor passou realmente a acreditar e colocar a força do senhor, a vontade? Não, porque eu trabalhava numa empresa que mexia com café, né? A Fuji Minas. Aí a gente já conhecia a estrutura deles, as coisas assim, né? E a gente viu que o café era o futuro do Cerrado, porque na época meu pai plantava muito arroz no Cerrado. Aí ele chegou quase a quebrar com esse negócio de arroz, porque deu a Bruzone lá e a Bruzone fez ele perder muito de dinheiro, porque tinha um seguro rural, mas que não valeu para ele, né? Porque ele colheu a metade do arroz, mas a metade não deu para pagar as dívidas. Ele teve que vender gado, teve que vender um punhado de coisa. E aí ele deixou de mexer com arroz. E aí ele resolveu plantar esse café lá e meu irmão também. Aí eles plantaram esse café, mas meu irmão plantou e largou para lá. Não foi lá nem ver como é que estava o café. Acho que nem ajudou a plantar, mas meu pai tinha financiado, né? Aí teve que plantar. Aí, como era financiado, ele teve que plantar e teve que cuidar, né? Aí foi cuidar do café, não sabia como. O café, um dia chegamos lá, estava amarelinha as folhas do café, né? Falei, se tem alguma coisa errada aqui, né? Porque o café não é tão assim não, né? Aí eu fui lá nos técnicos da Fuji Minas, pedi um rapaz lá que conhecia da história. Falei, você vamos lá para você ver o que está faltando no nosso cafezal lá. Aí ele foi lá, olhou, falou assim, está faltando isso, 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 passou uma receita para a gente. Aí nós fomos fazer essa receita, e aí o cafezinho deu uma melhorada, né? Aí nós descobrimos em seguida que tinha o IBC.
Aí eu fui em cima do IBC, falei assim, como é que você vai olhar lá para nós, vai cuidar lá para nós, vai ajudar nós, como é que não vai ser? Ele falou, não, se você precisar lá, você pode vir aqui que nós vamos lá e olhamos. Aí o IBC na época ajudou nós muito mesmo, mas inclusive ensinou para nós como é que trabalhava, né? Conta pra gente o que que era o IBC. IBC é Instituto Brasileiro do Café, ele existiu até uma certa época aí, depois o governo fechou ele, e aí hoje não existe mais. Ele é um ex, um ex-ajudante do produtor rural que foi abandonado, que foi cortado, e era um instituto, isso ele era federal, e acabou não virando nada. E depois disso aí, a gente passa a contar agora com o Educampo, né? Que é o Vicente aí, que ajuda nós lá. Então, a situação nossa mudou muito, porque quando o Vicente começou lá também, nós estávamos numa situação muito difícil, umas dívidas danadas nas costas, né? Para pagar. O Augusto já estava no negócio? Não, ainda não. Ainda não? Conta pra gente então como que foi essa chegada do Vicente pela Educampo lá na fazenda de vocês. O Vicente chegou lá, no que nós era sócio de uma empresa, né? Que é a Copa, né? Ó, Aí, e essa do campo existia na Copa. Aí meu irmão é muito desbilhoteiro, né? Ele descobriu isso lá, né? Como é que nós ia participar desse grupo lá. Aí ele perguntou, como é que é? Nós vamos participar ou não vamos? Como é que vai ser? Como é que não vai ser? Eu falei assim, não. Vamos fazer o seguinte, nós vamos entrar lá para ver, né? Porque tudo é conhecendo, né? Sem conhecer você não sabe. Aí ele foi lá, assistiu umas reuniões lá e tal, achou bom. Aí passou para mim, eu falei assim, não, vamos fazer, ué. Aí nós dois fomos fazer o curso lá para poder o Vicente acompanhar nós lá. Senhor Antônio, só me conta aqui um pouco. Então, o senhor foi fazer um curso preparatório para o Educampo iniciar o trabalho lá? Isso. E como que estava a fazenda nessa época, assim? Estava muito endividada, que o senhor estava comentando? Conta o estado da fazenda para a gente entender como que Educampo chegou lá e encontrou. Qual o cenário? A fazenda estava endividada e muito, né? Tinha época que nós pensávamos em fechar e parar de mexer com o café. E a gente teve uns prejuízos muito grandes também, porque a geada pegou o nosso cafezal lá e deu uma derrubada boa em nós. E aí, quando estava financiada ainda, o IBC foi lá e prorrogou mais 3 anos, né? O financiamento. Aí, nisso, nós equilibramos, né? As dívidas, equilibramos tudo. Mas depois, passou uns 3, 4 anos, veio outra geada, e aí já não tinha mais o seguro do IBC, sabe? Do plantio do café. Aí nós tivemos que assumir tudo. E aí dessa época dessa época até 1900, até 2000 e pouco, né? Que você começou lá, não foi? Tem 16 anos que eu atendo vocês lá. Mas tem 16 anos que ele está lá. E quando ele chegou lá, é para mesmo contar aí, ó, como é que ele chegou e encontrou a fazenda. Então, vamos deixar o Vicente contar para a gente essa história. E antes disso, eu quero só que a gente contextualize aqui, por favor, senhor Antônio, quantos hectares, né, tem a fazenda nessa época que começou a atender, se teve mudança, como que foi. E de certa forma, né, conta para a gente exatamente que região que ela fica, só para a gente contextualizar aqui esse ingresso do Antônio no negócio. A fazenda fica na Fazenda Esmeril, a denominação do lugar é Fazenda Esmeril, e a gente fica na região da Lagoa Seca, e essa situação aí, nós... como é que eu vou falar agora? Da área, o senhor vai contar em termos de hectares? A área é o seguinte, essa área, meu pai comprou lá 360 hectares, 390 hectares. Não valia nada, né? Conseguiu comprar e pagar isso aí em 2 anos com a produção do arroz que eu falei aí anteriormente, né? Mas aí, essa área aí,
ela teria que ser dividida em 3 partes, porque nós éramos 3 irmãos. Aí ele pegou, passou isso para nós, e a partir daí nós fomos mexendo com o café, sabe? Tocando o café. Mas ele não conseguia aumentar o cafezal. A gente aumentou lá uma área e depois nós arrancamos também porque não estava dando conta de cuidar do café, sabe? Aí eu falei assim, não, aí agora tem que partir para uma outra coisa, né? Aí quando apareceu o Educampo aí, nós resolvemos mexer com o Educampo e que o Educampo deu uma estrutura boa para nós. E nós estamos lá até hoje, graças a Deus. Hoje nós não temos dívida, né? Hoje nós estamos livres de dívida e hoje nós temos o café especial, que é esses baixinhos aí. Ele mais o primo dele trabalha com essa situação, porque a gente mexia, mas não pensava em fazer café especial. Aí eles resolveram a mexer aí. Uns baixinhos grandes, né? Os baixinhos grandes, né? Então, as crianças nossas, né? Essas crianças e essa história que, na verdade, agora já passa para quase 2 décadas de Educampo. Então, assim, é história para contar, hein, Vicente? Muito história. Conta pra gente aqui, então, pelo menos os principais capítulos, assim, que você acha que foram decisivos para chegar nesse estágio atual da governança, dos cafés especiais, de não ter endividamento, de ter já essa visão de longo prazo, como que foi esse processo, porque é lindo a gente falar do hoje, porém a gente tem que falar da vivência do processo, como foi isso, provavelmente foram, assim, dias que eles tiveram que se reinventar. Então, conta pra gente como que tava essa situação quando você chegou lá. Olha, a palavra reinventar, ela se compreendeu muito, muito bem na fazenda deles. O Educampo hoje está com 28 anos de existência, é um projeto do Sebrae Minas. E além da parte técnica, a gente faz a parte agronômica todinho, ele também é um projeto que faz o gerencial. Porque não adianta nada eu produzir muito café, falar para ele plantar, se ele não sabe quanto que realmente está me custando uma saca de café aqui que ele tem de planejamento. Então isso aí tem que ser avaliado. E realmente, quando nós chegamos lá na fazenda lá, o Augusto ainda estava estudando nessa época, ele e o Gabriel estavam estudando, que é o... Aí ele era baixinho nessa época, Não né? era nada, ele sempre foi desse tamanho. E a primeira coisa que a gente faz na fazenda é um inventário do que ela tem, das dívidas, dos processos, das áreas. Nós começamos a mapear isso. Era uma fazenda que tinha 33 hectares, 36 hectares na época. Nós começamos lá. Espaçamentos antigos, variedades não produtivas, igual as de hoje, que a gente tem. Muito estoque de produto, porque o Educampo a gente não vende nada. Nós não temos função de vender. Nós temos a função de orientar e fazer a evolução da fazenda. Nós gastamos uns 3 ou 4 anos para baixar o estoque de produtos que ele tinha na fazenda. Era contas misturadas, tanto dele como do Tiné. Tiné é o pai do Gabriel, que a gente tem um amor muito grande, faleceu há pouco tempo, mas a gente andava todo mundo junto lá. Umas coisas muito misturadas, pouca governança. E hoje estamos aí, ó, cafezada especial, a molecada subindo, o Augusto formou em agronomia, o Gabriel formou gestão agronegócio. Hoje a gente consegue ter uma evolução na fazenda em todos os sentidos, sentido de maquinário, sentido de lavoura, sentido de posicionamento até de sol para o café produzir melhor, posicionamento em relação às top 10 do Cerrado, que eles já foram campeões. Nós já pegamos esses cambadas aqui, já levamos tudo para Belo Horizonte. Tivemos uma discussão em Belo Horizonte, todos os técnicos do campo, porque a fazenda deles são fazenda modelo, tá? Modelo de gestão, modelo de crescimento. Nós temos o Marcão do Sebrae, que ele mesmo fala que é a empresa que mais cresce em patrocínio hoje por ser uma fazenda de mão de obra familiar. E uma coisa que ajudou muito eles também foi a APSER. Tá? A APSER foi uma alavancada muito grande, que é a nossa associação, que é dos pequenos produtores do Cerrado que trabalham com comércio justo, que é o Fair Trade. E é de assustar. O que eles fizeram na fazenda hoje, o que eles têm na fazenda hoje, assusta. Vicente, me conta uma coisa sobre a questão da APSER, porque
Inclusive, né, você falando do Marcão, encontrei com ele ontem no voo e a gente falou justamente da Upser e ele falava assim, Pauliane, a Upser nasceu, na verdade, justamente pela questão da Fair Trade e então assim, não tinha um intuito, precisava de um órgão, né, de uma instituição para abraçar o projeto da Fair Trade, para poder ter eles ali, né, então enquanto pequenos produtores isso pudesse acontecer e não existia essa entidade. Uma vez que não existia, ela foi criada com esse intuito, não com o intuito que ela depois acabou sendo direcionada e acabou de fato acontecendo, mas como que você viu isso acontecer? Uma finalidade que era simplesmente uma coisa, digamos assim, formal, se transformar de fato num propulsor. A Upser hoje vai para 13, 12 anos. 12 anos de existência. Ela fez uma reviravolta no Cerrado, principalmente em patrocínio, porque nós conseguimos mostrar para todo mundo que os pequenos produtores são felizes, produzem cafés de qualidade, equiparado a pessoas que têm alta tecnologia e são grandes produtores, mas os pequenininhos também produzem muito bem, bebem muito bem café e a Upser trouxe qualidade de vida para eles, trouxe uma remuneração melhor em todos os sentidos, com a volta do prêmio, com os benefícios que eles têm, com os concursos de café especiais, na qual os pequenininhos, os meninos, todo ano eles ganham, tá? Então, assim, a Upser promove isso para eles também. A Upser veio para ficar, graças a Deus ela veio para ficar. Tipo, na verdade, quando a gente coloca Sebrae, Educampo e esse caminho com a Upser, não existe uma relação clara, mas é complementar e, de certa forma, tem se relacionado, assim? Como que isso tem acontecido? Muito relacionado. Quando foi começar, elas pediram apoio do Sebrae. Nessa época eu era técnico do campo já. E a gente viajou para o sul de Minas para conhecer outras entidades que eram Fair Trade, sul de Minas. E nós trouxemos todas as ideias de lá para cá, tudo de acordo com o apoio do Sebrae. Tudo apoiado pelo Sebrae. Então o Sebrae tem uma história muito grande em cima da Upser. É uma das mães da Upser. O Sebrae é a mãe e o pai de muita gente, de muita empresa, de muito projeto. Eu sempre percebo que o Sebrae, ele não diz não, né? E ele vai buscar uma forma de fazer acontecer. E isso é maravilhoso, especialmente para a nossa região aqui, que tem vivenciado esse movimento do Sebrae tão intenso e que tem colhido os frutos dessa participação do Sebrae em várias frentes. E quando você traz essa questão do pequeno produtor como grande produtor, eu vejo algo muito interessante, porque o que prova que eles são grandes são os números. São os números de gestão e não que às vezes aparece. Então, às vezes, aquele grande produtor tem números que não são tão interessantes quanto do pequeno produtor. E a Educampo propicia isso. Só que eu quero entender, e essa é a minha grande curiosidade, que você vai contar pra gente, Vicente, como foi? Porque eu imagino que não foi fácil. Lá atrás, chegar pro seu Antônio, que estava lá com as dívidas, né, com o irmão lá, estava endividado, naquela hora a cabeça tá quente, né, seu Antônio? A primeira coisa que eu quero prorrogar essa dívida, pelo amor de Deus, eu só quero não ter uma conta para pagar, e a gente vê e percebe isso muito no dia a dia. Então, o café não está produzindo bem. Então, assim, são mil coisas na cabeça e você nem consegue raciocinar direito para conseguir sair daquele lugar. E às vezes, quando vem um consultor para trazer essa outra frente, você disse várias coisas que me chamaram a atenção. Eles estavam com estoque alto, então provavelmente eu vou perguntar para o senhor recebia às vezes visita, né, de um distribuidor, de uma revenda, vendia aqueles pacotões, não, compra tudo da gente e tal, e aí o senhor comprava o que era bom, o que era ruim, e vinha tudo, todo o bolo, e às vezes o senhor tinha produto lá que nem precisaria, e o senhor estava com esse produto nem em estoque. Então, desconstruir tanta coisa que, por exemplo, o processo de passar pelo endividamento para sair do endividamento também deve ter sido muito dolorido. Então, foi tanta desconstrução e um trabalho tão conjunto que eu quero entender e ouvir de vocês, e aí, gente, já trazer para essa conversa o Augusto também, esse processo dessa desconstrução paralela a uma construção. Como foi isso? Porque até pela minha vivência profissional também numa outra frente, né, da advocacia ligada ao agro, eu percebo que as pessoas muitas vezes não estão dispostas a viver o processo. E isso impede elas de estarem nessa situação que vocês hoje estão, que é muito legal. Então, assim,
acho que contar como foi isso e o que motivou vocês a passarem por esse processo, pelo vale da sombra, assim, como que foi isso? Conta, assim, eu quero ouvir todos, na verdade, agora, a percepção de cada um, porque com certeza foi desafiador para todos vocês, para você enquanto profissional, para você enquanto sucessor, entrante no negócio né, e essa terceira geração, e para o senhor desconstruir tudo que foi feito até então, para fazer de uma forma diferente, para trazer o seu olhar misturado com outros. Enfim, quem quer iniciar essa A conversa? gente sempre brinca que nós consultores, a gente nunca chega na propriedade e falam que os clientes querem escutar. A gente sempre vai falar que está com algum problema e que nós temos que corrigir. Na época, o Tinei, que é o pai do Gabriel, tinha muito zinco. Alguém colocou isso na cabeça dele que zinco fazia o café crescer. Então, toda aplicação, ele falava assim, aplica zinco, aplica zinco, aplica zinco. Eu falava, Tinei, nós não podemos aplicar mais zinco, já está intoxicado, Tinei. Ou não, mas me falaram que zinco é bom. Tinei, não vou deixar o senhor aplicar zinco. E nós fomos cortando isso dele. Só que a gente começou a trabalhar a sucessão familiar. O Faria e o Tinei, apesar de ter trabalhado com processos antigos, eles têm a cabeça muito boa e muito aberta. Então eles foram fazendo a sucessão familiar e entregando aos poucos os dois meninos. Entre aspas, né? Que são dois meninão desse tamanho, Baixinhos. dois baixinhos. E eles foram fazendo essa incorporação, mas quem dava a palavra final ainda era o Faria e o Tinei. E nós do Sebrae, nós fomos contornando isso. Até que chegou num ponto que nós falamos assim, não, Faria, agora acho que os meninos dão conta de tocar o negócio. E tá aí a sucessão familiar, bem sucedida, bem planejada. Nós conseguimos sair da dívida não plantando mais café e sim reestruturando o que a gente já tinha. Na época, 33 hectares. Depois nós fomos arrancando alguns, plantando novos, remanejando. E hoje nós vamos bater 100 hectares. 100 hectares, a fazenda sem dívidas nenhuma, a fazenda rodando direitinho, fazenda linda e espelho do Cerrado. Conta então pra gente, Augusto, como que foi isso? Porque depois depois que você contar, acho que o Antônio vai falar, né? Como que foi essa desconstrução, se é verdade. Então, primeiro agradecer a oportunidade, né, o 100% Agro, o Sebrae, trazer a nossa história para cá, né, poder difundir um pouco do que a gente viveu, né, o campo sempre nosso lado. E o que a gente viveu foi, sim, foi uma transição bem tranquila, mas ao mesmo tempo, sim, bem sem a certeza do que iria acontecer, porque contextualizando, eu me formei como engenheiro agrônomo em 2011 e o Gabriel, meu primo, como gestor em agronegócio também no mesmo ano. E a partir dali, então, a gente chegou num ponto que a gente tinha que ou ir para o mercado de trabalho ou dar continuidade ao trabalho da fazenda, né? E de início a gente falou, vamos, nós estamos, né, já com o Educampo, o Vicente já falava assim, você está aqui, você está acompanhando o processo, então dá continuidade isso aí. Eu falei, tá, então vamos. E aí a gente começou a entender melhor o que era o endividamento, como funcionava uma empresa, porque na verdade a gente nem era uma fazenda, mas a gente não poderia dizer que era uma empresa, né, Vicente? Aí a gente foi constatando os erros que tinha com a ajuda do Vicente, com a ajuda do Campo, corrigindo isso aí. Não havia separação de contas, a conta era uma só. E no dia que meu pai bem entendesse, no dia que meu tio bem entendesse, ia lá, fazia uma retirada e gastava no supermercado. Não tinha esse controle. Eles não sabiam o que era o resultado final, não sabiam o que era o faturamento, quanto custava uma saca de café, quanto que eles poderiam vender uma saca de café. Então, assim, essa visão foi o que a gente buscou, porque a gente precisava ter uma clareza de como estavam as coisas e ir modificando o que estava errado. Então, a partir de então, a gente começou a separar só essa conta aqui, ela é uma conta da fazenda, ela vai girar a fazenda e a retirada só vai ser feita quando houver um lucro, quando chegar no final, pagar as contas, sobrar tanto, a gente divide entre ambos. E assim foi, assim, o Vicente relatou
esse choque de ideias, de gerações diferentes. Isso aconteceu muito, porque eles viveram a época do IBC, a gente já viveu a época de outras instituições de estudo, como, né, o café, né, eu recém-formado da faculdade, então são ideias diferentes, são estudos mais atualizados, não que o passado não tenha sido importante, né, mas a gente viu isso e viu, e o próprio, aí tinha esse conflito de, vamos pulverizar, beleza, vamos. Eu quero fazer isso e meu tio queria fazer aquilo. Então, muitas das vezes a gente, não, mas peraí, né, vamos corrigir isso aqui não, isso aqui sim. Aí o Vicente intermediava, a gente chegava num consenso e era aquilo que era feito. E trazendo o gancho que eu citei, o meu Tinê, né, assim, o Gabriel não estão. O Tinê faleceu, mas é uma pessoa que sempre estava do nosso lado, sempre alegre o tempo inteiro, né, pai? Era uma pessoa que cativava o ambiente, né? Então faz muita falta hoje. Muito. A gente sempre lembra dele em todos os momentos. E o Gabriel, que é o grande parceiro nosso também, que não está aqui, mas que é fundamental para o andamento do negócio. E quando havia aí, o Vicente intermediava, eu citei a questão da pulverização, mas aí tinha adubações, sempre existia o conflito, mas o que era importante? Essa pessoa e o meu tio, eles o tempo inteiro apoiavam eu e o Gabriel, né? Eles abraçaram a causa, eles viram que a gente tinha vontade de continuar a história que meu avô começou lá atrás, que eles estavam conduzindo, e viram que a gente tinha, eu e o Gabriel tinha potencial para continuar o negócio, né? Eu tenho uma irmã, o Gabriel tem uma irmã, mas ambas seguiram outros rumos, né? Hoje não estão dentro do negócio cafeicultura, né? Elas estão dentro da fazenda, dentro da empresa, mas a gente usa o termo empresa, mas não é um CNPJ, não é uma empresa. A gente considera uma empresa porque a gente viu que a governança, como você disse, demanda esse termo, demanda a gente entender o que é uma empresa, ver os custos e tudo. E aí, como eles viram que a gente tinha essa vontade, porque não tinha como também a gente não ter essa vontade. Que a gente nasceu e cresceu dentro da fazenda, tanto eu quanto o Gabriel. Então, via os nossos pais lá, né, na lida, no dia lá, e serviu de inspiração. Eu lembro muito quando, a época, isso há 30 anos atrás, sei lá, não, também não, não, né, uns 25 anos atrás, eu com meus 10 anos de idade, mais ou menos, a gente chegava a colhedora para colher os cafés lá, a gente ficava doidinho, porque é um negócio diferente, né, alto, grande, e a gente queria ficar lá, subia lá na máquina, e eu até não, o Gabriel muito fazia isso, pegava, sentava lá e pilotava a colhedora, porque ele sempre gostou disso, mas eu gostava mais de ver o visual, de ver aquilo ali, então eu lembro com carinho disso também. Então, assim, e aí não tinha como a gente não se apaixonar também pela cafeicultura, tendo dois grandes exemplos, né, à frente da cafeicultura. Então, assim, houve a sucessão familiar porque eles nos apoiaram, né? E tenho certeza que isso é uma verdade do Cerrado Mineiro. Existe muito isso, sucessão familiar no Cerrado Mineiro. Mas eles foram grande inspiração para nós e, além de ser inspiração, deram todo o apoio para nós também. Então, foi fundamental para a gente chegar, para a gente ter para a gente ser o que é hoje, né? Sem dúvidas, não tem dúvidas que foi de fato isso, de que é de fato uma sucessão, porque o mais legal, assim, de tudo que vocês trazem, assim, do ponto de vista, é, sobre um ponto de vista de um recorte específico, é essa existência do que há na realidade sem a necessidade do documento. E essa questão da própria sucessão também, como um outro exemplo, muitos fazem muitos documentos para poder operacionalizar uma sucessão, mas na essência não quer viver aquilo, porque não quer entregar. E a sucessão, num termo muito profundo, ela pressupõe uma entrega para que outro possa assumir, né? Para que outro possa
conduzir e dar continuidade. E essa entrega tem que ser legítima e foi legítima da parte do senhor. E eu quero que o senhor traga um pouco dessa sua visão, desse movimento. O que levou o senhor a fazer esse movimento de uma forma tão legítima, como foi? Não, o negócio é o seguinte: quando eles começaram, eles mostraram alguma coisa diferente para a gente, né? E mesmo mostrar essas coisas diferentes para a gente resolveu colocar eles no negócio. Aí já passei para ele a administração e tal. O Gabriel também já tinha perdido o pai nessa época e ele estava comandando, né, a parte da parte deles lá, que era do meu irmão. E aí nós fomos trabalhando e orientando eles, e eles trabalhando. No início eles começaram a trabalhar mesmo, pegando as máquinas e trabalhando para pagar as dívidas, né, ainda. Depois eles foram não, vamos mudar esses cafés. Aí foi plantando café novo, foi modificando a estrutura do cafezal. E até que chegou numa produção que nós conseguimos pagar a dívida. Aí, a hora que pagou a dívida, que ficou mais sossegado, aí eles começaram a plantar mais café. Aí aumentaram uma área para aqui, uma área para ali. Agora, esse ano, já estão previstos lá mais 70 hectares, mais 17 hectares, para completar os 100 hectares da fazenda. Que isso aí foi um trabalho do Educampo, que foi feito lá nessa reunião que o Vicente falou lá em Belo Horizonte. Juntou todos os técnicos do Educampo para resolver a situação da nossa fazenda. E aí eles passaram para a gente. Uns queriam que a gente fizesse tudo de uma vez, plantasse o café de uma vez, outros falaram, não, vai plantando aos poucos. E aí nós catamos, aqui foi mais propício para nós, né? Que foi, no caso, aumentar aos poucos. Aí a gente não precisa fazer dívida, né? Embora a gente plante isso lá, faz a dívida, mas a dívida fica... Deixa eu só, aproveitando o gancho, fazer um adendo, que às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas eles não têm dívida nenhuma, que perfeito. Não é que a gente não tenha dívida, é porque quando a gente começou, realmente tinha dívida altas, mas eram dívidas a curto prazo. E às vezes, no final das contas, colheu, às vezes não dava nem para pagar aquela dívida que tinha. O que eu e o Gabriel, com a ajuda do Vicente, começamos a fazer? Peraí, vamos jogar esse endividamento de curto prazo para longo prazo. E aí foi se organizando. Quando você joga a dívida a longo prazo, a gente pode dizer que, teoricamente, não existe uma dívida. Por quê? Porque eu vou plantar o meu café e ele vai ser colhido daqui. Café é complicado, que você vai começar a ter receita daqui 2 anos e meio, que é quando ele vai ter a primeira produção. Mas a gente jogou as dívidas para longo prazo e a parcela se encurta e a gente consegue ir pagando com o capital que a fazenda que a fazenda gera. Então, assim, logicamente que hoje é muito mais controlado, né? É um endividamento a longo prazo, mas é um endividamento que, além de se pagar, né? É muito viável fazer hoje isso. A gente tem estudo, senta com o Vicente, vale a pena eu fazer um financiamento ou eu tirar, às vezes, um capital de giro que eu tenho ali e fazer, é melhor você fazer um financiamento endividado, porque às vezes pode acontecer alguma coisa, como intempéries, alguma coisa, você vai tirar capital de giro seu, você vai se prejudicar. Que é às vezes o que poderia ter acontecido antigamente com eles, não tinha essa visão. Então, assim, não é que nós não temos um endividamento, temos, mas é um endividamento que se paga. Planejado também, estratégico. Você tem aquele casamento do seu fluxo de receitas, de fato, com a sua dívida ali. Isso é, às vezes, muito importante, apesar de parecer básico a gente pensar isso, né? Que o negócio, e aí não é porque é um negócio, um empreendimento rural, que ele não é uma empresa. O certo deveria a gente partir desse pressuposto, não o inverso, que como vocês serem uma exceção, deveria ser o inverso, na verdade.
Mas quando a gente olha para esse contexto desse casamento e dessa estratégia e dessa captação pensada, se de fato a gente vai ter ali um custo para a captação desse empréstimo, né, por exemplo, desse financiamento, que vale a pena. Então, o problema não é se endividar, né? E quando você traz essa visão de não é que não tem dívidas, é que as dívidas estão dentro de um escopo extremamente controlado e gerenciável. E talvez o que o senhor viveu lá atrás foi esse descasamento desse fluxo de caixa, uma captação, às vezes, que não tinha avaliado o custo dela versus aquela receita que ia gerar, né, Vicente? E aí, eu acho que é muito legal você trazer essa visão de como é demonstrar isso para o produtor rural, para ele fazer essa transição. Porque eu vejo muitos produtores altamente endividados, e a gente falou dessa questão de novo de passar pelo processo, eu quero que você traga essa visão para a gente, porque esse passar pelo processo vai envolver essa transição da forma de captar novas dívidas, de não se endividar em algum momento, de pensar e olhar para dentro do negócio. Isso vai fazer com que, às vezes, tenha ali um aperto financeiro em determinados momentos. Então, como que você vê isso? Como que isso é gerenciável dentro do projeto Educampo, na sua visão, com os produtores? A gente gerencia isso aí planejando os próximos passos. Não adianta nada eu chegar para o Faria e para o Augusto e para o Gabriel e falar: Gabriel, nós estamos devendo X, e se a gente plantar mais 50 hectares, nós vamos pagar isso aqui em 3 anos. Aí a gente prefere diluir isso aí, vamos plantar, em vez de 50 hectares, plantamos 10 esse ano, 5 no outro ano, até a gente começar a melhorar o nosso fluxo de caixa. Um dos maiores problemas que a gente vê é que o pessoal realmente não faz conta do que realmente ele está gastando e do que ele está ganhando. Tem alguns produtores que você pergunta para ele quanto custou o seu hectare de café, ele vai falar um valor ali que fala: não, você gastou muito mais. Não, não gastei. Vamos sentar aqui e vamos fazer. A gente começa a fazer e eles assustam. Então, o Educampo, ele tem a função de planejar não só para o ano que a gente está em questão. A gente planeja sempre para frente, pensando no que vai ser pago e o que vai ser conquistado. Eu não posso simplesmente impor. O Educampo não manda na fazenda de ninguém. Nós jogamos as ideias, sentamos e discutimos, todo mundo em conjunto. É uma vantagem muito grande, porque a gente não tem essa imposição. Isso é legal porque a gente vê o crescimento de todo mundo, porque se errar planejado é difícil. Sem planejar, a chance de você errar é muito maior. É muito maior, e você deixa que eles vivam esse processo e você vai acompanhando isso. Sim, nós vamos acompanhar. Agora eu quero que você me conte uma história que você tem, que eu já sei, sobre o baixinho, que não é mais baixinho, do dia que ele resolveu virar casaco e fala: vou embora daqui, eu vou para o mercado, que eu vou ganhar mais dinheiro que nessa fazenda. Como que foi isso? Ele foi meu estagiário. Foi? Foi meu estagiário. E às vezes eu passava lá fora dos horários e a gente conversava muito. E um belo dia falou assim pra mim: vou fazer uma entrevista. Tudo bem. Vai fazer entrevista pra quê? Não, eu vou embora. Eu quero trabalhar fora. Pra quê? Não, aqui eu não tô ganhando nada. E eu sei que isso aqui não vai virar. Eu vou embora. O mercado tá pagando O tanto. mercado tá pagando tanto. As dívidas eram grandes. As dívidas eram grandes, eu vou embora. Beleza. Pode ir. Mas você não acha que você tá perdendo uma grande oportunidade aqui, não? Não, mas eu não tô recebendo nada, eu vou embora. Então vai. Vai, quer ir embora, vai. E conversa vai, conversa vem, o negócio foi virando, foi virando, foi virando. E aí agora hoje eu falo pra ele: você quer ir embora? Tá tempo ainda. Pode ir, né? Sabe aqueles meninos recém-formados, com sangue no olho, e falam assim: eu vou fazer isso? Aí. A gente sempre fala: agora bota o seu sangue no olho e volta. E vê a estrutura que você tem, estrutura que o pai de vocês, sua mãe deixou, e trabalha em casa. Botar o sangue do olho para trabalhar aqui dentro de casa. Dentro de casa. E tem que colocar. Vai bater o pé, mas menina, a gente conseguiu. Conseguir dar um jeito contornando ali. A gente sempre brinca, assim, nós do Educampo, nós somos psicólogo, advogado, veterinário. A gente escuta muito, sabe? A gente viu esses meninos crescerem. Não que eu esteja velho, tá? O Vicente só tem um defeito. O dia que ele vai lá em casa,
Meu pai até faz essa graça pra ele, mas você tem que encher um pote de bala chita, porque ele chupa a bala chita toda. Mas trabalhamos. Enquanto a gente tá na mesa, sentando, conversando, A base de bala chita. é a base de bala chita. Eu tomando café, meu pai café, Gabriel café, eu Vicente na bala chita. Bala chita, bala chita. Mas, Faltou a bala chita aqui hoje, hein? Faltou. Já devia ter avisado pra mas, gente. mas foi bom relembrar essa história, que realmente foi recém-formado, a gente queria, né, teve a oportunidade, inclusive uma das oportunidades que acho que hoje eu agradeço por não ter conseguido, mas foi o próprio do campo, né? Eu tentei, conhecedor do projeto, e era uma coisa que eu via e gostava, eu tentei passar pelo processo, fiz a prova, passei tudo, mas chegou numa determinada etapa, não passei. Talvez aquilo ali foi muito importante, que Providencial. se eu tivesse passado, talvez a história hoje seria diferente, não seria talvez uma história de sucessão familiar, né? Poderia ser diferente. Uma coisa que é legal, a gente fala o seguinte, ele falava muito isso, eu não tô tirando dinheiro daqui, eu não tô tirando dinheiro daqui. Calma. Calma. Você não vai tirar dinheiro agora, você tá fazendo porque endividamento. Conforme a gente disse, tinha um endividamento muito alto, então foi, sei lá, eu não vou saber precisar, mas 5, 6, 7 anos fazendo pequenas retiradas para a gente se manter, né? Falar, eu preciso de um pouco de dinheiro, mas nem era retirada que poderia ser feita. A conta tava ficando às vezes no 0 a 0, às vezes até abaixo do 0 a 0, mas a gente precisava se manter, então tinha que, né? Mas era coisa pequena, não era coisa que prejudicava a empresa em si. Aí aquilo ali ficava me batendo, falei, nossa, mas 7 anos, li bem depois também, mas é igual o Vicente falou, pergunta pra mim seu site lá hoje. É nunca. Além de tudo, o mais importante é que eu faço o que eu amo, que é trabalhar com a cafeicultura, né? Foi o que eu cresci, a paixão, vendo a paixão do meu pai, do meu tio, das famílias em si, né? Não só o meu pai, meu tio, mas a minha mãe, a minha tia também fazem parte de toda a história, de todo o contexto. E aquilo ali fez, né? Eu me apaixonei pela cafeicultura e hoje sou feliz trabalhando com o que eu sou apaixonado, que é a cafeicultura, né? Então, talvez hoje a história era diferente. Santo, eu não tenho dinheiro pra sair com a minha namorada. Pede pro seu pai. Não, também exagera. Pede pro seu pai. Ela, como assim? Pede pro seu pai, isso não vai dar certo. E deu. E hoje, assim, hoje eles fazem a retirada dele, todas as retiradas de acordo com o que a fazenda propõe. A gente não faz nada além do que a fazenda propõe. Hoje é tudo planejado. Digamos que você construiu sua carreira dentro do negócio familiar. Você viveu o processo de construir e consolidar a sua carreira. É o nosso embaixador. Vamos agora fazer uma coisa aqui. Vamos fazer uma dinâmica de respostas rápidas, agora sem pensar. Vou começar com o senhor. Tá bom, senhor Antônio? Me conta, sustentabilidade ou produtividade? A sustentabilidade. Quem é a sua maior inspiração no setor? Senhor Antônio Custódio Faria, tem outro. Defina o futuro do agro em uma palavra. Alimentação. E agora uma outra pergunta. Se pudesse hoje voltar lá atrás e o senhor ter a oportunidade de fazer uma coisa diferente ou repetir tudo de novo, qual decisão que o senhor tomaria? Repetir de novo. Repetir de novo. E conta para mim, qual que é a maior lição que o senhor pode deixar para outras pessoas que estão assistindo aqui, para inspirar outras pessoas, outras famílias? Aí eu acho que, sei lá, viu? Eu não sei bem definir isso aí não, mas eu acho que trabalhando e construindo é que a gente chega onde a gente chegou. Eu acho que fora disso aí, acho que não tem muita condição da pessoa desenvolver, não.
Eu acho que o melhor é isso mesmo. E para você, Augusto, qual a maior lição que você pode deixar para os nossos espectadores aqui, pensando muito nessa visão da juventude no agronegócio, em todo esse processo, às vezes, de negócios familiares, nessa transição de negócio, patrimônio, família? Eu aprendi muita coisa com meu pai, com meu tio, pouco tempo que eu convivi com meu avô, mas eu gosto de uma palavra que acho que define tudo, que é legado. Então, assim, o meu avô construiu a história dele, o meu pai construiu a história dele com o meu tio, eu sigo construindo essa história, né? E o que eu quero é continuar deixando a minha parte nessa história para que lá na frente, as próximas gerações, inclusive agora eu descobri recente que a quarta geração dá para vir, que é a minha filha, Olha que é só! Maria Luísa. Mas eu quero que a Maria Luísa ou os demais, as próximas gerações, saibam o que a gente construiu, saibam a história que foi feita, que foi, né, que o meu avô fez, que o meu tio fez e que a gente está conduzindo, né? Então, assim, isso é o objetivo, é deixar um legado, né? Tanto na agricultura quanto na vida. Eu quero que as pessoas lá na frente lembrem com lembranças boas o que foi construído, da história que a gente fez, né? É isso que eu acho que é importante. Para isso que a gente também criou até a própria marca, né? Que hoje a gente fez, que é o Custódio Cafés Especiais, para que seja uma referência, né? As pessoas lembrem da Custódio Cafés Especiais, da história que a gente construiu também. Faz parte de tudo. Parabéns por tudo isso pela Maria Luísa. Obrigado. E você, Vicente, tanto no trabalho, empreendedor como consultor, essa visão que fica muito clara, que é uma visão de propósito, e isso é muito bonito. Quero que você deixe sua mensagem final inspiracional para a gente. Trabalhe, tenha paciência, que com paciência e trabalho, tudo quanto é coisa boa, a bonança volta. Quero saber também aqui de vocês, se vocês têm alguém em mente assim que foi muito importante para o projeto, para toda essa conjuntura que a gente trouxe aqui nesse episódio. Fiquei muito à vontade também para trazer essa percepção e essas lembranças aqui. Agradecer ao Sebrae pelos 17 anos de Educampo, 7 anos de luta. Agradecer imensamente à família Faria pela oportunidade, pelo exemplo de fazenda, de empresa que vocês são hoje. Agradecer a Nayara pela força que ela tem com a gente aí, tá sempre ajudando a gente, ao Marcão, né? O Marcos, nosso gestor aí, e ao pessoal do Sebrae. Bacana. Você quer deixar a mensagem? Aproveitando o gancho, realmente agradecer o 100% Agro pela oportunidade, Pauliane, também o Sebrae, que a gente citou, mas realmente a gente fala, por onde eu vou, eu sempre levo isso comigo. Eu falo que o Sebrae é nosso pai, é a nossa mãe, então teve papel fundamental na construção da nossa história, para a gente chegar até onde. Agradecer o Sebrae, agradecer a pessoa da Nayara, que é grande esteio nosso, ajuda muita gente, e ao 100% Agro também pela oportunidade. Nós que agradecemos. O senhor quer deixar alguma mensagem, senhor Antônio? Agradecer, né, o negócio aí. E nós estamos lá à disposição para quem quiser visitar a fazenda, para quem quiser dar uma olhada lá, tá lá à disposição. A porteira tá aberta. Fazer caminhada com o senhor. Fazer caminhada comigo. Fazer caminhada com ele, se quiser também, faltou a gente falar que ele é o principal responsável pelo pós-colheita da fazenda. Com 80 anos de idade, é ele quem revira o café o dia inteiro lá durante a pós-colheita para poder fazer a secagem ideal do café para depois ir para benefício de posterior torra. Então ele que fica o dia inteiro lá rodando café com 80 anos de idade. E aí de quem for lá tomar o trator, eu tô mentindo? Não, senhor, tô falando a verdade.
Eu falo que não, que deixa o trator lá, mas chega Aham. perto pra ver, chega perto. Não pode subir no trator. Mas eu dou um jeitinho, quem quiser fica à vontade, estamos abertos pra poder... Não, gente. É, Dá um jeitinho de ir com ele, né? Só se for dá as caroninhas, né? Pegar carona comigo lá e aprende a secar o café. Isso mesmo, é um trabalho meticuloso, não é? Ah, gente, estou muito feliz. Muito obrigada, viu? Muito obrigada pela participação de todos vocês, por esse bate-papo tão incrível e, assim, muito enriquecedor. Essa partilha realmente, ela é muito construtiva. Então, agradeço imensamente a vocês por essa participação. Agradeço muito também ao Sebrae por toda essa conjuntura desse projeto em colaboração e pela oportunidade de podermos levar isso ao nosso público. E a gente encerra esse episódio da série Empreendedores do Agro com a família Custódio, com a presença de vocês aqui. Muito obrigada. E é isso, nós te aguardamos em breve nos nossos próximos episódios. Mais um ano de safra ruim. Calma, dona Lourdes! A solução chegou! Fazer pitaco! Ô, dona Lourdes! Vai plantar batata! Como é que é? É, batata! Batata é resistente e dá pra diversificar. Aqui a senhora planta batata chips. Pra lá a senhora planta batata palha. Você nunca plantou nada não, né? E chega de pitaco. Para cuidar do seu negócio, chame quem entende. Chame um consultor do Sebrae.